Oi gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês as 3 principais formas de acabamento que a gente consegue fazer na nossa máquina doméstica para que a gente tenha um acabamento interno bacana sem precisar da overlock. Para isso eu cortei aqui alguns pedacinhos de tecido e eu vou simular a nossa união de tecido que normalmente a gente faz. A primeira coisa que é muito importante a gente entender, e vocês vão entender isso, o porquê disso depois, sempre que a gente faz um molde, sempre que a gente corta um tecido para costurar uma peça, a gente deixa 1 centímetro de margem de costura. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, 2 tecidos que eu vou precisar unir pela lateral deles, e eu tenho esse 1 centímetro de margem de costura. Eu venho aqui, vou posicionar um sobre o outro, que é onde eu vou vir aqui passando a minha máquina reta. E vou deixar aqui essa margem de 1 centímetro, já vou até deixar ela marcadinho, que é por onde vai ter que caminhar aqui a minha costura reta. Ó, fiz aqui essa marcação, vou dar um zoom e vou deixar aqui de ladinho. Vou pegar aqui um outro tecido para fazer uma outra opção. Ó, imagina que eu tô com uma outra peça aqui, né? Uma outra parte da minha peça da roupa, da minha peça que eu tô trabalhando, e eu vou ter que unir essas laterais. Eu venho, como sempre, né? Lado correto e o lado correto pra dentro. Eu uno aqui, encosto os lados certos do tecido e deixo o avesso aqui, ó, pra fora. E vou também fazer uma marcação aqui. Já vou deixar tudo preparado para nossas 3 opções de acabamentos. Ó, essa vai tá pronta para mais uma opção. Agora, eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, uno, tá? As estampas estão para dentro e vou fazer essa marcação aqui de 1 centímetro. Agora, eu vou lá para a máquina e vou mostrar as 3 formas que eu vou fazer de acabamento nesses 3 exemplos aqui. A opção 1 é o nosso bom e velho zigue-zague. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma costura reta normal. Seleciono o ponto reto da minha máquina, coloco, né, no tamanho de ponto que eu quero, faço o retrocesso no início e faço aqui a minha costura reta, passando por cima dessa linha que me garante que eu estou afastando 1 centímetro da extremidade do tecido. Fiz aqui a minha costura reta em cima dessa linha que eu desenhei. Agora eu vou fazer o acabamento aqui na extremidade do tecido com o zigue-zague. Deixa eu mostrar aqui para vocês a configuração. Vocês vão identificar qual que é o ponto da máquina de vocês, que é o zigue-zague. No meu aqui é o C, então eu venho aqui e coloco o meu ponto aqui no C. E aqui, que é normalmente o que a gente usa de comprimento de ponto para fazer a costura reta, ele fica muito grande para o zigue-zague. Então, eu vou diminuir e vou colocar aqui no 2, tá? Mais ou menos aqui no 2 ou até um pouquinho menos. Aqui se mantém, no caso da minha, tá? Ele fica nesse 5 mesmo e agora eu vou fazer para vocês verem. Agora eu venho aqui, vou posicionar essa minha extremidade aqui do tecido embaixo aqui do meu calcador. Tá? Eu sempre acabo pegando, só para vocês terem uma ideia, né? A agulha, ela vai fazendo esse movimento. Ela vai e volta, vai e volta. A ida dela para cá, para a direita, ela meio que pega já na saída aqui, ó, saindo um pouquinho da extremidade. E a da esquerda pega dentro do tecido. Essa é a forma que eu gosto de fazer o zigue-zague, porque ele faz um acabamento bem bonitinho aqui na extremidade. Tem pessoas que fazem exatamente tudo aqui em cima do tecido e depois cortam o excesso. Eu prefiro fazer dessa forma. Então eu venho aqui, dou um retrocesso também, eu gosto de dar um retrocesso até com o zigue-zague. E agora eu vou fazendo o zigue-zague dessa forma. Ó, eu vou até dar uma apertadinha aqui no meu ponto, vocês viram que eu coloquei no 2, agora tá mais ou menos aqui no 1,5. Ó, e ele tá pegando fora e dentro do meu tecido. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, fora e dentro, daí eu dou um retrocesso aqui no final. Tiro aqui minha linha e, ó, esse aqui, deixa eu focar aqui, ó, esse é o resultado do zigue-zague feito na extremidade do tecido. Ó, ele fica um acabamento relativamente
bonito, né, pra gente poder substituir o overlock e vai evitar que o meu tecido desfie, tá? Ele fica bem acabadinho e esse tecido nunca vai desfiar, minha peça vai ter uma durabilidade muito maior. Agora eu peguei aqui outro pedacinho de tecido e eu vou fazer novamente uma costura passando em cima dessa linha que eu defini, que é o afastamento de 1 centímetro. Vou vir aqui fazer a minha costura reta normal, assim como eu fiz na primeira opção. E agora, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu estilo de acabamento, tá? Esse aqui vai ser a minha costura inglesa. Então, para eu fazer o acabamento que evite que esse meu tecido desfie, eu vou abrir aqui, ó. Abro essa costura que eu acabei de fazer e uma dessas abinhas eu vou cortar uma parte aqui, ó, deixando mais ou menos só uns 3, 4 milímetros de tecido exposto. Ó, então eu vou vir aqui, vou cortar. Cortei, ó, deixei só um pouquinho de tecido e agora abro aqui e vou abraçar esse meu cortezinho que eu fiz com essa outra aba maior. Como? Eu vou fazer mais ou menos isso, ó. Essa abinha não tem 1 centímetro, eu faço uma dobra aqui de 5 milímetros e mais uma dobra aqui que vai fazer esse fechamento. Então, ela vai abraçar. Eu dobro no meio essa minha abinha de 1 centímetro, ficando com 5 milímetros. Então, eu venho aqui, agora que eu dobrei, posiciono aqui em cima, embaixo aqui do meu calcador e vou fazer um pespontinho bem na extremidade aqui dessa dobrinha. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês visualizarem bem essa costura. Ó, faço aqui a dobrinha. Você pode passar no ferro de passar isso aqui, tá? Para deixar bem alinhado, ou fazer direto. Vai fazendo a dobrinha até o final, garantindo que tá bem certinho. Ó, e assim eu tenho o meu acabamento interno, tá? Aqui eu tô com um giz que eu risquei primeiro, né? Pra fazer o meu afastamento de 1 centímetro. E aqui eu tô com a costura, ó, passada por cima do pespontinho da dobrinha que eu fiz. Então, do lado certo da peça fica dessa forma. A costura inglesa, que é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, ela também tem como ser feita do lado, o contrário, tá? Eu posso fazer com que esse acabamento aqui, ó, que ficou pra dentro, também pode ficar aparente pra fora, essas duas costurinhas. É simplesmente unir o tecido, ao invés de unir assim, ó, parte correta e parte correta do tecido se encostando, eu faço o contrário, tá? Do processo que eu fiz aqui nesse início. Então, essa daqui é a costura inglesa. Agora nós vamos a uma terceira opção que é muito bonita também, que é um acabamento muito legal, que é a costura francesa. Agora, ó, vocês viram que eu fiz o mesmo risco que eu fiz nos outros para delimitar aqui 1 centímetro que eu preciso de afastamento, que é o que normalmente a gente deixa quando a gente corta o nosso tecido no molde. Só que agora, ao invés de eu passar a minha costura aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser assim, ó, eu vou virar aqui e vou unir lado do avesso com lado do avesso, ó. O meu lado correto do tecido tá pra fora e tá pra fora. Agora eu vou vir aqui na minha máquina e vou fazer uma costurinha aqui bem na pontinha de mais ou menos uns 3 milímetros. É bem na pontinha mesmo, tá? Venho aqui, é uma costura que a gente já tem que ter um pouquinho mais de atenção porque ela é uma costura mais estreitinha. Então você precisa ter um controle legal aqui da sua máquina. Você vem, faz aqui o retrocesso e vai fazendo esses 3 milímetros se estenderem até o final aqui da costura. Precisa ser 3 milímetros no máximo, tá? Se a gente tivesse 1 centímetro de afastamento determinado para nossa costura. Então, ó, eu fiz aqui esse afastamento bem estreitinho, daí agora sim eu vou virar, ó, virei aqui o meu tecido, deixa eu afastar um pouco, virei e daí agora eu vou fazer isso aqui, ó, com a costura bem esticadinha, eu vou dobrar aqui bem
onde a costura abre, ó. E vou fazer isso. Vou dobrando aqui ao longo de todo o tecido e agora sim eu vou usar essa linha que eu fiz naquele primeiro momento com vocês com o giz. Daí vou posicionar bem certinho aqui embaixo do meu calcador. Posso usar o ferro também, tá? O ferro é um grande aliado, principalmente com tecido plano, porque daí a gente deixa ele bem alinhadinho e a gente não corre risco de errar. Dou o retrocesso aqui. Confiro se tá bem esticadinho aqui a minha costura. E agora passo a costura reta em cima dessa linha. Ó, feito a costura reta aqui em cima daquela linha que a gente fez no início, a gente garante que a gente só usou 1 centímetro do tecido aqui para acabamento. E a hora que eu virar aqui pro lado correto, vai estar dessa forma aqui. Ó, esse é o lado correto da minha peça e esse é o lado interno. Olha que acabamento lindo essa opção da costura francesa para você não ter aparente o zigue-zague, né? Fica um acabamento muito mais bonito, ó. Vou esticar os dois aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é a costura francesa, esse aqui é o zigue-zague. Então, para uma peça que existe um acabamento mais refinado, né, que exige esse acabamento mais refinadinho, é melhor você apostar em algo assim, ou na costura francesa, ou na costura inglesa, como eu mostrei aqui para vocês. A diferença é que a costura inglesa você vai ter um acabamento ainda com mais uma costura do lado correto da sua peça, e na costura francesa, não. Você vai ter uma peça igualzinha como tá no zigue-zague aqui, por exemplo, ó. A diferença está mesmo no interno. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e consigam aplicar aí nas criações de vocês.